A paz do nosso Senhor Jesus, amém. Graças a Deus pela sua vida, um excelente dia para você que está me ouvindo, aonde você estiver. Que Deus abençoe ricamente a sua vida, te fortaleça, te dê graça, te dê condições de realizar aquilo que está no seu coração. Eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração que se encontra no Evangelho de Mateus, do capítulo 9. A palavra de Deus nos diz assim a partir do versículo 1. Entrando Jesus no barco, passou para o outro lado e foi para a sua própria cidade. E eis que lhe trouxeram um paralítico deitado num leito. Vendo-lhe a fé, Jesus disse ao paralítico: Tem bom ânimo, filho. Estão perdoados os teus pecados. Mas alguns escribas diziam consigo: Este blasfema. Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse: Por que cogitais o mal no vosso coração? Pois qual é mais fácil, dizer: Estão perdoados os teus pecados, ou dizer: Levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, então disse ele ao paralítico: Levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E levantando-se, partiu para a sua casa. Vendo isto, as multidões, possuídas de temor, glorificaram a Deus que dera tal autoridade aos homens. Graças a Deus por essa palavra. Mais um cenário de cura, né? Mais um cenário de cura, porque onde Jesus ele passava, algo acontecia, algo tinha que acontecer. Jesus, aonde ele ia, milagres tinha que acontecer. O sobrenatural fazia parte ali do cenário de Jesus, porque o próprio Deus, né? Ele tinha poder, ele tem poder de todas as coisas. E nós estamos vendo aqui nessa passagem que esse homem, esse paralítico, ele estava totalmente debilitado. Ele estava deitado em um leito, em uma maca, e dá para entender que não tinha movimentos nenhum. A vida dele era estar deitado nesta maca. Então, as pessoas com certeza, ouvindo falar da fama de Jesus, porque eu sei que eu e você, nós fomos para o Pai, para os braços do Pai, nós aceitamos ao Senhor como o nosso Salvador, porque nós ouvimos falar da fama no nosso Deus. Nós ouvimos falar de Jesus. Você ouviu falar que Deus cura. Você ouviu falar que Deus liberta. Um dia você foi para a presença de Deus porque alguém falou daquilo que Deus pode fazer. Você não foi porque você decidiu entrar numa igreja ou você decidiu aceitar a Jesus por decidir. Não, você foi na igreja ou você foi em algum lugar ter uma comunhão com Deus através de alguém que um dia falou com você. Né? Quantas pessoas já se arrependeram e aceitaram a Jesus como seu Salvador em um culto do lar, convidado por um amigo, por um parente. Então você ouviu falar. E quando a gente ouve falar, é instantâneo. Nasce algo dentro de nós, tanto bom como ruim. Quando a palavra de Deus ela nos diz assim que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra do Senhor, quanto mais você ouve de Deus, mais você quer aprender de Deus. Quanto mais você entende, né, as Escrituras Sagradas, mais você quer compreender as Escrituras. E nós estamos deparando aqui com um caso que não é diferente. Aqui você nota que Cafarnaum, e aqui deixa declarado, ele foi para a sua própria cidade, porque Cafarnaum era um lugar onde o Senhor operava muito. Os milagres aconteciam de uma forma assim sobrenaturais. Então a fama dele decorria. Nós não era no tempo no nosso tempo do WhatsApp, né? Que nós mandamos mensagens instantâneas e rapidamente já está lá do outro lado, que nós queremos enviar um e-mail e está lá e tudo decidido. Não, nós estamos a falar de boca a boca. Pessoas que mandavam a mensagem para o vizinho: olha, vocês ouviram falar daquele homem que anda curando por aí? Vocês já ouviram falar daquele homem que se chama Jesus, o Nazareno, que anda curando, que anda transformando, que liberta pessoas endemoniadas? Não, quem é ele? E começava a falar, começava a pregar.
E começava a anunciar, às vezes até sem querer, mas porque era algo extraordinário. É a mesma coisa se você estiver aí na sua cidade, né, no seu bairro, e você ouvir falar, olha, tá vindo aí um pregador, um homem de Deus, e Deus usa muito ele. E você, com curiosidade, você vai lá, porque você quer ver Deus usando esse homem. É ou não é? É assim que funciona. E aqui, quando Jesus ele entra no barco, ele vai para o outro lado, ele vai para Cafarnaum. Imediatamente, a palavra diz assim, trouxeram aquele paralítico deitado num leito. E quando Jesus vê aquele homem, né? Porque Jesus estava vendo a fé. Jesus estava vendo a fé. E eu falo para você chegar até Jesus, você tem que ter fé. Os milagres só acontecem na vida de quem crê. Se você não crê, você não vai ver nada. Se você não acredita no poder do seu Deus, você não vai ver o poder de Deus manifestar na sua vida. Vendo-lhe a fé. Vendo-lhe a fé. Porque Jesus ele não vê você, ele vê a sua fé. Entendeu? Ele não me vê a Sirlene. Ele olha para mim, olha lá a Sirlene. Não, ele vê a fé da Sirlene. Então ele olha para você, ele vê aquilo que está dentro de você. Porque é com fé que você vai mover as mãos do Senhor em seu favor. Lembra da cura do criado de um centurião? Né? Jesus tinha entrado lá também em Cafarnaum e apresentou-se ali um centurião. E ele pede para o Senhor para curar o criado, o servo dele que estava em casa, na cama, paralítico, sofrendo. E a palavra diz que ele estava horrivelmente doente. Aí Jesus, sabe o que Jesus fala? Não, eu vou lá curá-lo. Mas o centurião, no entendimento dele, até mesmo da profissão, por gerir muitas pessoas, 100 pessoas, né? Eles falam que estavam em cargo de 100 soldados. Ele olha para Jesus e fala, Senhor, eu não sou digno que o Senhor entre na minha casa. Mas manda apenas uma palavra e eu sei que o meu rapaz vai ser curado. Porque eu sou homem, sujeito à autoridade. Eu tenho soldados às minhas ordens. E se digo a este vai, ele vai. Se ao outro vem cá, e ele vem. E se eu digo ao meu servo faz isso, ele vai lá e faz. Jesus olha para aquele centurião e a palavra nos deixa declarada também no livro de Mateus que Jesus ficou admirado. Jesus olhou para o centurião e Jesus ficou admirado, porque Jesus não estava vendo o centurião, Jesus estava vendo a fé do centurião. Quando o Senhor olha para você, Ele não está vendo você, Ele está vendo a sua fé. Aí Jesus fala assim, olha, em verdade eu vos afirmo, que nem mesmo em Israel, povo conhecedor, povo que viveu milagres, prodígios, pessoas descendentes de Abraão, que viveram coisas maravilhosas, que passaram de pais para filhos. Então, nem mesmo em Israel, ele estava dizendo, nem mesmo num povo que me conhece, que sabe quem eu sou, eu achei uma fé como essa. Eu achei uma fé como essa, porque ele está à procura da sua fé. Aí ele fala assim, olha, eu vou dizer uma coisa, eu aproveito a deixa aqui e vou dizer uma coisa. Muitos virão do Oriente, do Ocidente, e esses tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Ao passo que os filhos do reino serão lançados para fora nas trevas. E eu quero dizer para vocês, ali haverá choro e ranger de dentes. Que o Senhor estava pregando ali? O Senhor estava dizendo, sem fé, vocês não verão a glória do Pai. Vocês não verão o Senhor. Se você não tem fé, você não vai ver Deus. Você só vai ver Deus na sua vida se você tiver fé. Aí ele olha para o centurião e ele fala assim, vai-te e seja conforme a tua fé. E naquela mesma hora que ele estava lá com Jesus, a palavra diz que aquele homem que estava lá deitado, servo dele, foi curado. Aí você depara aqui com um cenário também em Cafarnaum. Em Cafarnaum. E Jesus, ele olha para a fé e fala assim para ele, tem de bom ânimo. Porque todos os dias o Senhor vai falar para mim e para você, tem bom ânimo. Tem bom ânimo. Se alegre, se regozije, se levante, se anima. Tem bom ânimo, filho. Por quê? Já sabia como ele estava. Porque o Senhor, ele vai na ferida.
O Senhor, ele vai na nossa ferida. O Senhor vai de encontro na nossa necessidade. O Senhor não vai de encontro naquilo que a pessoa pensa ao meu respeito. Ah, mas eu acho que ela precisa disso. Não, você não sabe o que ela precisa, mas o Senhor sabe. Então o Senhor não vai pelos achismos humanos, o Senhor vai na direção daquilo que eu preciso. Talvez você tenha aí o seu cônjuge com você, e o seu cônjuge acha que você precisa de algo. Mas lá no interior você sabe de fato daquilo que você precisa. Deixa eu falar uma coisa para você. O Senhor, ele vai de encontro na sua necessidade. Nós estamos vendo aqui Jesus, ele indo de encontro a um homem que precisava ouvir uma palavra dessa. A primeira coisa que o Senhor poderia usar outro termo. Olha, eu estou vendo a tua fé, seja curado. Mas o Senhor não fez isso, porque ele precisava de uma palavra de ânimo. Tem dias que é assim, que o Senhor precisa liberar sobre a nossa vida uma palavra de motivação. O Senhor precisa liberar sobre a nossa vida uma palavra de rema. E no caso desse paralítico, Jesus estava falando para ele assim, tem bom ânimo, filho. Filho, chamou ele de filho. Você é meu filho. Eu te conheço. Eu sei das suas necessidades. Você é filho do Senhor. Você é filha do Senhor. O nosso Deus conhece a sua necessidade. Ele é o teu pai. Ele é o teu cuidador. Aí Jesus, ele continua falando. E ele fala assim, estão perdoados os teus pecados. Lá se levantam os escribas, sabe? Que era uma corporação de estudiosos qualificados, né? Eles eram tão qualificados na cópia, na interpretação do Antigo Testamento. E já sabe, né? Nos dias atuais, existem muitos escribas por aí, né? Que é aquela corporação. Aí, porque eu sei, porque tem que ser assim, tem que seguir assim a risca para Deus operar. Deus, ele faz da maneira como ele quiser fazer. Eu sempre digo isso e vou repetir. Deus não está limitado às suas maneiras. Ele cumpre a palavra dele conforme a vontade dele. Aí vem um bando de estudiosos, mas porque tem que seguir assim para o Senhor operar. Não é assim que o nosso Deus opera. Deus, ele pega as coisas loucas para confundir as sábias, entendeu? As que se acham, as que pensam que são, as coisas loucas desse mundo para confundir, eu sei, sabe não sabe não. Aí levanta lá os escribas, olhando para Jesus, admirando, no sentido assim, peraí, quem é esse para perdoar pecados? Quem é esse que vem perdoar pecados? Eles estavam tentando assim, tipo assim, o único que eu sei que pode perdoar pecados é Deus. Quem é esse para perdoar pecados? Mas ainda não tinham entendido que eles estavam de frente com o próprio Deus. Aí ele fala, olha, estão perdoados os teus pecados. Aí Jesus conhece os pensamentos, conhece as intenções do coração. Aí o Senhor muitas vezes fala conosco, sabe aquele aviso do Espírito Santo de Deus batendo no teu coração, sabe aquele momento que Deus fala assim, afasta filho, sabe aquele momento que Deus fala assim, chegou o tempo de você sair daí, chegou o tempo de você cortar laços, chegou o tempo de você ausentar deste lugar, sabe aquele momento que o Senhor fala no nosso coração, no profundo, e o Senhor está revelando, eu conheço os pensamentos, eu sei do coração, das intenções do homem. Então, Deus, ele vai falar sim conosco. Sabe aquele momento que Deus está cortando um laço na sua vida? Sabe aquela ligação, aquela conexão que você tem com a pessoa e o Senhor está falando, não, afasta-te, foge. Por quê? Porque a aparência parece ser uma aparência de formosura, mas o interior é de trevas. E como o Senhor conhece os pensamentos dos homens, Ele sempre vai te orientar para o seu melhor. Então ouve, entende. Olha, quantas vezes o Senhor já me falou assim, filha, chegou o momento de você cortar o laço com essa pessoa. E eu falo assim, nossa Deus, mas essa pessoa parece tão boa.
Essa pessoa, sabe, eu não vejo assim que eu preciso cortar esse laço. Aí, passado um tempo, você vai entender, né? O porquê que Deus tinha falado para você sair, se ausentar, não estar mais neste lugar. Então, eu quero falar uma coisa para você. Tem pessoas aqui que o Espírito Santo tem falado muito nesses últimos dias de mudar, sabe? De mudar mesmo. Até mesmo de amizades, viu, gente? Tem amizades que Deus permite estar no nosso caminho por um tempo. Talvez para te ensinar ou você ensinar esta pessoa. Alguma coisa você está aprendendo no decorrer desta caminhada perto dessa pessoa. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Tem momentos que Deus vai falar assim, que esse elo, que essa ligação tem que ser quebrada, cortada. E não tente entender o porquê. Às vezes você não está entendendo nem o porquê nesse momento, mas lá na frente o Senhor vai te dar discernimento e você vai entender. Entendeu? Você vai entender. Sabe o que a palavra do Senhor fala lá no livro de João? E eu acho interessante isso, porque tem gente assim que fala assim: "Ah, mas será que o Senhor está vendo tudo?" Está vendo tudo, meu filho. O Senhor, ele vê todas as coisas, tudo que está oculto e escondido. A palavra fala lá no livro de Mateus, do capítulo 10, a partir do 28. Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Esse versículo, ele está falando assim para a gente temer a Deus. Porque muitas vezes a gente tema, a gente fica temeroso em relação àquilo que pode nos prejudicar, não é? Mas o que pode te levar para o inferno são os seus pecados e a sua falta de conversão ao Senhor. Isso pode te levar ao inferno, diretamente ao inferno. E um ser que vai fazer muito isso, acelerar os seus passos para o inferno, é o próprio Satanás. Só que o Senhor Jesus, ele estava dando estímulos para o povo acreditar que ele tinha o poder de salvar, tanto salvar como fazer com que a alma, né, ela também fosse para o inferno. Então, ele estava dizendo no capítulo 10 do Evangelho de Mateus também, que nós muitas vezes tememos muitas coisas. Mas ele estava dizendo, mas não se deve temer essas coisas, porque pode matar o teu corpo, pode até matar a tua alma, né? Mas o que realmente conta é a sua alma no Senhor. Desculpa, pode matar o seu corpo, mas não podem matar a sua alma, porque o que realmente conta é a sua alma no Senhor. Então eu quero dizer uma coisa para você, podem matar o seu corpo, mas não podem matar a sua alma. Porque a gente tem que temer aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Aqui você entende o seguinte, que eu estava falando para você, que muitas vezes uma pessoa vai fazer você caminhar a passos largos para o inferno. Tem pessoas que vão entrar na sua vida, não é porque Deus está permitindo, mas é porque o diabo está inserindo. Aí quando o Senhor pede para cortar uma relação, o Senhor está vendo lá à frente que esse caminho não vai ser bom para você. E vai fazer com que você desvie da rota que o Deus já projetou. Então, quando o Espírito Santo de Deus, ele brada no teu coração e ele manda uma palavra para você, olha, vai cortar laços, vai sair daí, não vai ter amizade, não vai ter, sabe, esse vínculo de amizade, Deus sabe o porquê. Então, tem coisas que Deus vai tirar para bem longe de nós e nós não vamos voltar mais a ver. E tem momentos que Deus vai cortar esse vínculo, vai passar muitos anos depois que o Senhor estiver trabalhando. E passados esses muitos anos, o Senhor vai trazer de volta. Já aconteceu isso comigo. E talvez vai acontecer com pessoas que estão me ouvindo aqui. Então, nesse momento, respeita a vontade do Senhor teu Deus na sua vida. Porque tem vínculos aqui de pessoas que não estou falando de todas, gente, mas quem está ouvindo a mensagem está entendendo o que o Senhor está falando. De pessoas que precisam cortar esses vínculos que estão sendo prejudicial a você. Sabe? Porque sabe aquela amizade que ela é muito gentil, ela é muito legal, ela é muito gente boa, mas ela está sempre falando da vida dos outros? Aí quando você vai ver, você também está falando? Você já viu aquele cara simpático, gente boa, companheiro, mas é um mulherengo? E você sendo casado,
Aí você fala assim, nossa, mas é o meu amigo, ele é meu amigo do peito. Mas ele está te influenciando também a fazer as mesmas coisas que ele faz? Desrespeitando a sua esposa? Tem situações assim, vai dizer para mim que não tem. Sabe aquela pessoa que você ama? É como um irmão para você do peito. Mas você sabe que está sendo influenciado pelas atitudes negativas da pessoa? Eu não estou dizendo para você cortar o vínculo e amaldiçoar a pessoa, não. Abençoe a pessoa, ela ainda é sua amiga, ore por ela. Mas há vínculos que devem ser cortados porque não estão trazendo benefícios para você no mundo espiritual, no reino de Deus. Porque o nosso Jesus, ele vai de encontro, como eu falei de início, à nossa ferida ou à nossa necessidade. Quando eu estou doente, quando eu estou com uma ferida no corpo, eu não penso em outra coisa a não ser curar aquela ferida que incomoda. Quando eu estou com dor de dente, eu não penso em outra coisa a não ser ir a um dentista resolver o meu problema. É ou não é? Quando eu estou com um problema no corpo, eu não vejo a hora de passar por um check-up no médico para saber o que eu tenho, para tirar a conclusão final e ter uma resolução daquilo que eu estou passando. Por isso que o nosso Deus, ele é muito direto. Ele vai direto na sua necessidade. E aqui nós estamos vendo que Jesus não falou para ele ser curado de imediato. Primeiro, ele tratou na ferida dele, tem bom ânimo. Porque a desmotivação não faz com que nós vejamos o poder de Deus. Vai dizer para mim que quando você está desmotivado, você tem ânimo até para falar com Deus? Não tem. Não tem. Quando você está desmotivado, você tem ânimo para sonhar sonhos grandes? Nunca. Passa longe da tua cabeça. Agora compara com uma pessoa motivada. Ela sonha alto, ela projeta alto, ela acorda motivada, ela arruma a casa dela motivada, ela vai trabalhar motivada, ela vai para a igreja motivada, ela vai ter socialização, está sempre motivada. Por quê? Porque ela tem ânimo para fazer aquilo. Agora, pega uma pessoa desmotivada. Nem para receber a palavra de Deus ela recebe. Sabe? É como se ela criasse dentro do coração dela uma barreira. E a palavra está vindo de encontro ao coração dela, mas está se desviando. Por quê? Porque o coração dela está como se fosse ali um ferro protegendo e nada entra. Então, Deus, ele fala, né? Jesus, ele fala com esse homem, vendo a fé dele, porque mesmo desmotivado, porque tem dias assim, mesmo a gente desmotivada, mas a gente crê que Deus pode fazer. E esse senhor, ele sabia, um senhor, não sei se é jovem, não sei. Eu sei que esse homem, ele sabia que, ouvindo os milagres que Jesus já havia operado, ele poderia operar na vida dele. Por isso que ele estava lá de frente ao Senhor Jesus. Só que Jesus deu a primeira palavra. Tem bom ânimo. É a mesma coisa que Jesus estava a falar. Olha, chegou o seu dia hoje. Tenha ânimo, se alegre, porque hoje vai receber boas novas da minha parte. Então, eu tenho essa palavra para você nesse dia. Tenha bom ânimo. Tenha bom ânimo. Levanta dessa cama, sabe, animado. Mesmo que você não esteja vendo nada, sabe, tem dias que eu sei o que é isso, gente. Eu sei. Eu sou a prova viva daquilo que eu estou falando. Eu estou ministrando no seu coração. Tem dias que nós não vemos nada. Não vemos. Olhamos e parece, sabe, que está tudo escuro. Quando está a chover, o tempo está fechando e você olha assim, tudo fechado, tudo escuro, tudo sombrio. Tem dias que é assim, viu? Aí você pensa assim, nossa, será que está acontecendo alguma coisa? Será que Deus está trabalhando por mim? Porque a palavra diz que Ele trabalha por aqueles que confiam nele. Enquanto eu estou dormindo, ele está velando o meu sono, Ele está cuidando de mim, Ele está trabalhando. Aí a gente começa a fazer questionamentos dentro de nós. Não é verdade que eu estou falando? Mas essa palavra vai de encontro a você para dizer, tenha bom ânimo, mesmo que você não esteja vendo nada. Mesmo que você olhe assim, parece que nada mudou, parece que nenhuma porta se abriu, parece que nada está acontecendo, parece que isso não está fluindo, eu não vou receber isso. Deus está falando com você. Tem bom ânimo. A mesma palavra que o Senhor Jesus falou com aquele paralítico. Para você ver o milagre acontecer, você vai ter que se animar no Senhor.
Você vai ter que se erguer. Faz aí o que você está fazendo, faça o que você está fazendo. Continue no mesmo cenário, se Deus não tirou ainda, porque tem que estar aí, mas levanta a sua cabeça e tem ânimo. Porque as coisas, elas mudam. Mudam. O cenário muda, né? As estações, elas mudam. O ano passa. Entra um ano, acaba o ano, entra outro. Nós envelhecemos. Então, quer dizer, é sinal que Deus está falando para mim e para você. Muda. Passa. Então, talvez você está pensando, nada está acontecendo. Engano seu. Está acontecendo sim. E quando menos a gente espera, gente, a gente já está num cenário novo. Quando a gente olha, nossa, já entrei no cenário novo sem saber que eu entrei. É assim que Deus trabalha. É assim que Ele faz conosco. Então, tem bom ânimo. Estão perdoados os teus pecados. Talvez havia dentro dele algo que o inquietava há muito tempo e ele nunca tinha expressado a ninguém. Quem são os escribas para julgar aquele homem? O Senhor estava dizendo, estão perdoados os seus pecados. A primeira coisa que o Senhor se preocupa comigo e com você é com a sua alma. É com as coisas espirituais da sua vida. Ele quer te abençoar na terra? Com certeza. Prosperar o seu caminho? Sem sombra de dúvida. Mas a preocupação do Senhor é salvar você. É salvar a sua casa. Então por isso que eu falo para você que ele vai direto na sua necessidade. E a necessidade desse homem era ser perdoado os pecados dele. Antes de ser curado. Porque imagina se o Senhor curasse e ele voltasse a pecar. Perdia a salvação do Senhor. Então o corpo tá bom, mas a alma está morta. E não é essa a preocupação de Deus para conosco. Então, o Senhor, primeiro, estão perdoados os teus pecados. Eu já perdoei os teus pecados. E só depois, né, que ali os escribas estavam indagando com eles, né, e o Senhor conhecendo o coração, porque estavam lá cogitando dentro deles, quem é esse para falar que estão perdoados os seus pecados? Aí Jesus faz uma pergunta para eles, mas me responde uma coisa, pois qual é mais fácil? Dizer estão perdoados os seus pecados ou dizer levanta-te e anda? Você coloca-se no lugar, ali naquela cena, e você fala assim, o que você acha? Dizer que os pecados estão perdoados ou dizer para aquela pessoa que está paralítica para ela andar? Gente, sem sombra de dúvida. É olhar para uma pessoa e falar assim, levanta e anda. Isso é mesmo impossível, só pertence ao Senhor. Agora eu posso olhar para você e falar assim, os seus pecados estão perdoados, mesmo eu não tendo poder para isso. Por quê? Porque é fácil falar, mas difícil é fazer, não é? O difícil é fazer. É a mesma coisa, se alguém profetizar algo na sua vida, é muito fácil receber. Mas o difícil, depois é aquela parte. Se vem ou não vem de Deus. Porque o que vem de Deus, quando Deus fala conosco através de até mesmo de uma profecia, e depois acontece, você fala assim, não, realmente Deus falou comigo, porque isso era impossível. Porque eu ouvi, foi fácil de ouvir. Mas ver é só para quem crê. Entendeu? Então eu quero dizer uma palavra para você que nesse dia, através dessa mensagem que o Espírito Santo está ministrando através da minha vida para o seu coração, que Jesus ele olha para eles e faz essa pergunta. E eu quero dizer para você o seguinte, há alguma coisa demasiadamente impossível para o Senhor teu Deus? Não há, gente. Não há. Não há, não há. Às vezes, assim, a gente passa por tanta luta, né? E fala assim, nossa, isso está tão difícil. Deus, como é que eu vou passar? Como é que eu vou entrar nessa porta? Tá tão difícil, tão apertado. Sabe quando você entra assim naqueles bequinhos bem apertados? Aqui em Portugal, aqui, principalmente nas aldeias, antigamente, eu acho que acho não, tenho certeza que eles tinham assim a ideia que nunca o mundo ia desenvolver, né, como está desenvolvido agora. Ou seja, eles nunca imaginavam que ia ter tantos carros. Então, há lugares, gente, casas em aldeias, às vezes que eu vou, meu Deus, eu tenho um carro grande, e depois para entrar nessas ruínas, e teve uma vez que eu entrei numa rua, gente, para eu sair com o meu carro daquele lugar, tive que fazer muitas manobras, muitas, consegui, mas depois, sabe, de fazer muitas manobras, lugares estreitos, apertados, assim. Aí um dia eu estava até falando com um senhor que mora numa aldeia qualquer dessas aqui perto, e eu falei, gente, mas por que eles fizeram essas ruínas assim tão apertadinhas, tão estreitas? E ele disse, não, porque antigamente eles andavam muito a pé, de cavalo, né, com os animais, carroça, nunca imaginavam que ia passar carro. E eu, pois é, mas olha, as coisas evoluem, né? E evoluiu e cada vez vai evoluir mais.
Aí eu falo para você, tem dias que é assim, que você vai entrando num caminho que, meu Deus, se não for a graça de Deus para te ajudar, te conduzir, você não passa não, você fica lá, apertado no caminho. Então o Espírito Santo de Deus está falando para você. Tem dias que é assim, sim, sim, difícil, mas vai, manobra, faz a manobra que for preciso, para você sair deste lugar e ir para um lugar largo, espaçoso, sabe? Que lugar assim, ai, tô bem. Agora eu posso respirar tranquilamente porque eu estou bem. Aqui é o meu lugar, sabe? Tem lugares difíceis que você vai passar, mas tem lugares de honras que Deus vai te colocar. Ah, vai. Como vai? O nosso Deus é muito fiel, ele nos honra mesmo diante dos nossos adversários. Ele cala a boca dos nossos inimigos. Sabe aqueles jogadores que estão ali falando, julgando você? Isso já me aconteceu muito, muito, sabe? Na família, até na família do meu marido, que julgavam, que falavam mal. Ixi, quantas vezes. Ah, aqueles endemoniados, sim, implantados ali, sabe? Aí Deus, não faça nada, trate normalmente, porque a minha mão, ela virá, não tarda. E veio, gente. Nossa, o que Deus já fez. Se eu for abrir a boca para contar tantos testemunhos que Deus já fez, já operou, sabe? Eu passo aqui horas e horas ou dias e dias contando para você. Por quê? Porque o nosso Deus, ele é poderoso para fazer. Então Jesus, ele faz uma pergunta: o que é mais fácil para vocês? Perdoar os pecados ou dizer para esse homem para ele se levantar e andar? Com certeza, né? Perdoados estão seus pecados, porque eu não tenho o poder de falar para esse homem levantar e andar, somente o Senhor. Aí Jesus fala assim: ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade. Coisa linda, gente. A autoridade. Tem coisa melhor que essa? A autoridade do Senhor. Oh, meu amigo. Como aqui muita gente fala, oh, meu amigo. Entendeu? Ele estava dizendo, eu tenho autoridade. Vocês não têm. Vocês não têm autoridade, mas eu tenho. Para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados. Porque vocês estão duvidando que eu posso também perdoar pecados. Mas eu sou o próprio Deus e eu posso perdoar os pecados. Aí ele olha para o paralítico, aí é o terceiro direcionamento que Jesus dá para esse homem. Primeiro, presta atenção, tem bom ânimo. Segundo, estão perdoados seus pecados. Só depois o Senhor fala para aquele paralítico, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Sabe por que o Senhor Jesus falou para a casa dele? Porque a alegria dele estava na casa dele. O Senhor estava dizendo, volta para sua casa. Porque talvez já há muitos anos ele já não sabia o que é ter alegria, convívio com família. Aí o Senhor disse para ele, você vai se levantar, você vai pegar esse leito e você vai embora para sua casa. Necessidade. A necessidade daquele homem era imensa, gente. Tanto física como espiritual. E tanto como emocional. O Senhor Jesus estava tratando em 3 áreas da vida dele. Emocional, espiritual e físico. Entendeu? Fisicamente o Senhor estava curando, mas o Senhor estava tratando de uma forma tremenda. Enquanto os escribas estavam indagando nos seus corações, Jesus estava operando coisas grandes e tremendas na vida daquele homem. Enquanto as pessoas estão te julgando, ou te condenando, ou levantando a mão contra a sua vida, o Jesus está trabalhando na sua vida. Então não desista. Persista até o fim, vai até o fim, porque o nosso Deus, ele é poderoso para fazer. Esta é uma palavra de vida para você nesse dia. Está aí chegando o fim de semana e nós sabemos que o tempo está passando. As promessas do Senhor, elas vão se cumprir na sua vida. Pode passar o tempo que for, mas se você crer, através da sua fé, você vai ver um grande milagre que o Senhor vai fazer na sua vida. Tem pessoas aqui que pela fé, elas vão alcançar grandes vitórias. Sabe? Sabe aquela vitória que se nem você mesmo sabe explicar? Lá no livro de Hebreus fala sobre a natureza da fé. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam. É a certeza de coisas que se esperam. A convicção de fatos que não se veem. É a fé. Eu estou esperando, não estou vendo, mas estou confiando. Aí lá está falando, está tendo uma galeria de homens que usou a fé para alcançar resultados. E pela fé,
É pela fé. A palavra diz lá em 11:4, pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quando as suas ofertas por meio dela também, mesmo depois de morto, ainda fala. Fé. De fato, sem fé, é impossível agradar a Deus. Creia no Senhor. Não duvide não, gente. Não duvide. Não duvide. Deus está falando com você. Sem fé é impossível agradar a mim. Porque quanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia primeiramente que ele existe. E que ele se torna galardoador dos que o buscam. A recompensa vem dele. Aí está lá um monte de homens, Noé, instruído acerca de acontecimentos que ainda não se via. Não se via. Mas a palavra de Deus diz lá, e sendo temente a Deus. Você não está vendo, mas você é temente ao Senhor. Então ele faz uma arca para a salvação da sua casa. Depois daquilo, o Senhor condenou o mundo e o que aconteceu com ele? Ele se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Aí você vê outros patriarcas, Abraão, que foi até o fim, obedeceu até o fim. E recebeu a herança. Saiu de uma terra no meio dos pais e foi para uma terra que nem imaginava. Pelo quê? Pela fé que ele peregrinou na terra da promessa. Fé. Não sabendo aonde ia, nem pisava, mas pela fé ele começou a peregrinar. Porque ele sabia que o Deus que havia prometido era fiel para cumprir. A palavra diz assim, porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Sara recebeu poder para ser mãe, pela fé. Mesmo estando amortecida, ela e Abraão, pela fé. Todos morreram na fé. Todos. Todos morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe, e saudando-as, e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra, porque os que falam deste modo manifesta estar procurando uma pátria. E se, na verdade, se lembrasse daquela de onde saíra, teria oportunidade de voltar. Mas agora aspiram a uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso Deus não se envergonha deles de ser chamado seu Deus, porquanto lhe preparou uma cidade, pela fé. Pela fé, meu filho, só pela fé. O que você está passando, o que você precisa de Deus, é através da sua fé. Ah, mas meu pai acha assim, minha mãe acha assim. Não, é a sua fé. Jesus, ele olha para a sua fé. Não olha para o seu nome, não olha para o seu diploma, não olha para as suas capacidades, não. Ele olha a sua fé. Então, esta é uma palavra de Deus para você, poderosa nesse dia. Não há nada difícil para o Senhor. Tudo que você está vivendo é solucionável ao teu Deus. Então, levanta a sua cabeça, tem bom ânimo, assim como Jesus falou para aquele paralítico, porque ele vai te tirar dessa paralisia. Ele vai te tirar desse lugar onde só encontra, num lugar de leito, onde você só se encontra deitado. Ele está curando você dessa paralisia. Então, confia no Senhor, porque é pela fé que você vai obter este milagre. Assim diz o Senhor para você. Amém? Que a graça e o amor do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você, com toda a sua casa, da tua família. Até a próxima mensagem, se o nosso Deus permitir. Fica na paz do Senhor. Um grande beijo no seu coração. Amém.